versículo 34 a 39, eu lerei os pares e a igreja lerá os ímpares. Diz assim a palavra: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei se você, em algum momento da vida, alguém mais experimentado, de repente seu pai, seu avô, seu tio, um vizinho, chamou você e falou assim: senta aqui, meu filho, senta aqui, minha filha, deixa eu te falar uns negócios. Já aconteceu? Quero te ensinar algo, vem aqui para você aprender. Já aconteceu com você? Já aconteceu algumas vezes? Mais de uma vez? Nunca aconteceu de alguém chamar você para ensinar você a fazer algo? É muito importante, amados, nós pensarmos em ter alguém na nossa vida que seja a nossa referência, ter alguém que vai nos ensinar algo, ter alguém que vai nos puxar a orelha, alguém que vai nos explicar como fazer determinadas coisas. Eu me lembro que quando nós compramos o nosso primeiro veículo, estávamos lá em Apiacá, e o Natan pequeno, e eu colocava ele para me ajudar a lavar carro. Ele mais atrapalhava do que ajudava, mas era mais para ele estar junto ali, né, para começar a aprender. Ele ainda não gosta muito de lavar carro até hoje, né? Mas de vez em quando eu pego a bomba lá do Daí, aquela de jato, né? Aí acelera o processo lá para lavar. Estou falando de coisa do cotidiano. Mas Jesus aqui nesse texto, ele chama os seus discípulos para ensinar, para explicar, para mostrar uma realidade para aqueles discípulos. Por quê? Esse tempo aqui, amados, Jesus já sabe que o seu tempo era breve. Ele escolhe esses 12 para estarem com ele, mas ele sabe que esse período era bem pequeno e que logo os discípulos que iriam caminhar sozinhos. Eu, pai, Délia, que é mãe, e talvez com você também acontece, às vezes nós queremos manter os nossos filhos debaixo da nossa asinha, não é? Sim. Tem pais que de tão cuidadosos, eles ficam ligando para o filho: meu filho, onde você está? O que você está fazendo? Você não me ligou ainda, você falou que quando chegasse a determinado lugar, você ia me ligar, você não me ligou, e tal, papapá, essas coisas assim, né? Cada um tem o seu ritmo de cuidar do filho, e é muito importante isso. Jesus aqui, ele não está tratando dos discípulos apenas como filhos, mas aqueles que verdadeiramente vão dar continuidade a uma missão, a algo muito importante. Jesus não veio aqui para brincar, Jesus não veio aqui para passar tempo, Jesus não esteve nessa terra porque não tinha nada para fazer junto com o Pai e o Espírito Santo na eternidade. Jesus não tinha nenhuma necessidade, mas Jesus veio a essa terra por amor a mim e a você. E por causa desse amor, ele tinha uma missão a ser realizada. E depois de completada a sua missão, ele designou os seus discípulos para realizar algo. Então, nesse período, Jesus precisa ensinar, Jesus precisa chamar os discípulos para mais perto, Jesus precisa explicar algo para eles. E esse texto está dentro de um contexto maior, bem interessante. Observe comigo aí o capítulo de número 9, a partir do versículo 35. Capítulo de número 9, versículo 35. Olha o que diz o texto: percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Amados, Jesus, aqui nesse versículo 35, vai dizer que Jesus estava percorrendo que lugar? Cidades e povoados. Qual é a ideia? Não depende do tamanho, não depende da localização. Quando eu fiz o IBEL, aqui abri um parênteses, nós estávamos fazendo um curso chamado CTM, que foi logo que encerrou o curso do IBEL, e lá chegou um abençoado que defendia a seguinte tese: nós precisamos pregar o evangelho nas grandes cidades, e a partir dessas grandes cidades, com grandes igrejas, estas igrejas vão chegar até as pequenas cidades. Irmãos, aquilo foi uma polêmica. A maioria dos alunos foi contra o professor, questionando o professor. Que é isso, professor? A gente não sabe de pouquíssimas igrejas, grandes igrejas que plantam igrejas, que vão aos povoados, que vão às vilas, aos lugares mais distantes. Essa era uma realidade, irmãos, e que permeia até hoje. Se você for olhar, as igrejas que proporcionalmente mais investem para a expansão do reino são as igrejas menores. São as igrejas consideradas de periferia. São as igrejas que têm, teoricamente, menos recursos. Há uns 10 anos atrás, eu fiquei sabendo de uma igreja aqui no Brasil que estava fazendo um momento de gratidão porque a conta da igreja tinha 100 mil reais para emergência. 100 mil reais para emergência. Não sei qual é a emergência que custa 100 mil reais. É construir um templo novo? A emergência é ter um terremoto e derrubar a igreja e ter que reconstruir? Não sei. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós achamos que é importante, porque às vezes aquilo que nós achamos que é importante, aquilo que nós achamos que é prioridade, aquilo que nós achamos que deve ser feito, nem sempre é a vontade de Deus. Jesus estava onde? Nas cidades e nos povoados, nas vilas, nos lugares. Quando a gente vai lá no sertão, né, Miriam? A gente passa por muitos povoados. Povoados de 10 casas, povoados de 30 casas, povoados de 2.000 pessoas, cidades com 5.000 pessoas. A gente vê toda essa realidade aqui. Aqui nós não temos muito essa ideia, até porque a nossa cidade cresceu muito. Só na Grande Vitória aí já são mais de 2,5 milhões de habitantes. Serra, maior município do Espírito Santo, 524 mil habitantes. 524 mil, irmãos. É muita gente. Não tem mais, já ligou os bairros um no outro, você não sabe mais onde começa um bairro e começa outro. Porque as pessoas estão aqui nos grandes centros, mas tem pessoas que precisam de ouvir de Jesus lá nas vilas, lá nos povoados, lá nos lugares distantes. Jesus estava fazendo isso. E olha o que Jesus estava fazendo também, ensinando na sinagoga, um lugar de estudos, pregando o evangelho do reino, vendo as necessidades das pessoas. Então ele se volta para aqueles discípulos que ele estava chamando e diz: a seara é grande e poucos os cearenses, não do Ceará, mas os cearenses, os trabalhadores da seara. São poucos os trabalhadores da seara. Então o que nós devemos fazer diante dessa realidade? Qual que é a orientação de Jesus aqui? Rogar ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores. Certamente essa é uma oração que Jesus responde, que Jesus intercede por nós. Certamente essa é uma oração que eu e você devemos fazer constantemente. Senhor, mande trabalhadores para a seara. Sabe por quê, irmãos? Onde nós vamos,
seja um congresso, seja um encontro de pastores, de líderes, seja encontro de agência missionária, seja congressos do Brasil e fora do Brasil, onde nós vamos, as pessoas dizem: precisamos de mais trabalhadores, precisamos de mais missionários, precisamos de mais pessoas para pegar o evangelho. No sertão mesmo, o pastor Jefferson já falou: se tiver 4 casais para ir agora, precisa, hoje, 4. Aqui temos em Alzira Ramos 9 famílias de venezuelanos. E o seu Jesus e a sua nora também, que reside em outra casa, falou a mesma coisa, Stephanie. Se vocês vier para cá e quiser começar um culto com a gente aqui em espanhol, a gente está aqui. Quer ouvir a palavra? Temos 9 famílias, uma igreja. Mas não tem ninguém para ir lá. Não tem ninguém. Porque nós continuamos olhando apenas para o nosso contexto, nós não estamos vendo as necessidades das pessoas. Jesus percorrendo, estava indo, caminhando, e ele vê e ele se compadece daquelas pessoas. Meu amado irmão, minha amada irmã, até quando nós vamos ficar apercebidos e distraídos com tantas coisas, e não vamos nos assentar para ouvir o que Jesus tem para nos falar? Jesus chama os discípulos. Jesus diz para eles: a seara é grande. E a partir do capítulo 10, ele agora vai começar a ensinar algumas coisas. E o texto aqui a gente pode dividir em 5 partes. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 4, que tem aqui a escolha. Nessa escolha de Jesus, tem pessoas aqui só perfeitas, não é? Hein? Olha a lista aí, se você observar a lista, tem um cara aqui chamado Simão Zelote. Quem eram os zelotes? Homens que pegavam em armas e que lutavam por uma causa dos hebreus. Você chamaria alguém que é terrorista para fazer parte do seu grupo? Hein? Tem um cara aqui que era um cobrador de imposto, cobrava a mais. Publicano. Você chamaria alguém que cobra mais, ao invés de cobrar só 10%, 20%, 30%, ele cobrava 50%. Você chamaria essa pessoa para dar confiança a ela em alguma tarefa? Pois é. Mais do que isso, você sabendo que uma pessoa ia te trair, você chamaria ela para fazer parte da sua equipe de trabalho? Sabendo que ela vai te trair, você chamaria para fazer parte? Meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, aquele que é sábio, aquele que é entendido, ele está em oração, mas ele chama essas pessoas, e ele capacita essas pessoas, e ele faz um trabalho com essas pessoas. E o texto também nos diz que Jesus dá a elas autoridade e poder para realizar a obra. Então, em primeiro lugar, nessa parte dos escolhidos, nesse ensino de Jesus para aqueles homens, ele os capacita para toda boa obra. Então, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, eu e você somos chamados, eu e você somos esses escolhidos. Independente se eu e você nos sentimos capacitados, devemos nos lembrar que quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Se você for na capacidade sua, vai dar errado. Se eu for na minha capacidade, vai dar errado. Quantas vezes nós ainda estamos aprendendo? Há poucos dias estávamos numa reunião da nossa equipe da missão dos ciganos, e nós estávamos conversando justamente isso. Nós ainda estamos aprendendo muitas coisas, e a cada dia a gente aprende mais alguma coisa, mais algum aspecto da cultura do cigano, mais alguma forma de abordar o cigano. E o trabalho não é fácil, irmãos, não é fácil. Não vou dizer que é fácil, que não é. Há poucos dias, semana passada, sem ser esse sábado, ontem, no outro, estávamos ministrando uma oficina, numa igreja Assembleia de Deus em Vila Velha, e estava lá também um irmão que tem trabalhado com os pomeranos. Meus irmãos, 20 anos
para ter um convertido entre os pomeranos, 20 anos trabalhando. Você já pensou você montar uma empresa e demorar 20 anos para ter o primeiro resultado positivos? Hein? Ainda bem que o reino de Deus não é empresa. Ainda bem que o reino de Deus não está preso a estatísticas. O reino de Deus é um reino de poder, de graça, de misericórdia, de amor, de transformação de realidades. E hoje já tem pastor pomerano, aqui, pertinho de nós, em Santa Maria de Itibá, pregando o evangelho, anunciando Jesus. Amém. E agora os pomeranos já falam, o pastor dos pomeranos, é o pastor dos pomeranos, está ali, pastor Valério. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque quem capacita é Deus. O que eu e você temos que fazer é obedecer, e esses homens ouviram a voz de Deus e obedeceram. Do versículo 5 até o versículo de número 15, nós temos aqui um segundo aspecto desse ensino de Jesus, que são instruções que Jesus vai passar para eles. Observe comigo, versículo 5: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Há uma instrução, a preferência naquele momento da pregação do evangelho deveria ser os da casa de Israel, não era ainda momento de ir para os gentios. Era um tipo de estágio que eles estavam fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a vida dos discípulos. Nesse momento aqui, irmãos, Pedro ainda não é convertido. Eles estão num processo de discipulado, eles estão num processo de aprendizado. O próprio Jesus depois vai dizer para Pedro: quando te converteres. Mas mesmo antes da conversão, Deus já está usando esses discípulos para que o evangelho seja anunciado. Então vocês vão pregar, vão curar, vão abençoar pessoas. Mas olha o versículo de número 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Saudai, paz e etc. E Jesus então vai explicando aqui como deveria ser feito. A primeira parte aqui desse texto, ele vai mostrar que a confiança nossa, irmãos, não deve estar nisso aqui. Eu só vou fazer a obra de Deus se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não conte comigo. Meus irmãos, isso não existe na obra missionária. Sabe por quê? Quem provê tudo é Deus. Deus vai prover. Eu e você precisamos obedecer. E à medida que nós vamos obedecendo, Deus vai abrindo as portas. E Deus vai capacitando, e Deus vai provendo o que é necessário, para que a obra dele avance, para que o reino seja estendido e proclamado. A segunda parte do texto vai dizer para aqueles discípulos, e isso também é para nós, que tem pessoas que não vão ouvir do evangelho. Por isso é que ele diz: em alguns lugares você vai entrar e vai bater. Se a pessoa não quiser, você vai bater a poeira e vai embora. Irmãos, tem gente que vai ficar com o coração duro e cego, com os olhos cegos, com o seu coração duro, e não vão receber a palavra. Você pode argumentar o que for, não adianta. Jesus fala isso. A ideia aqui, irmãos, é de urgência. A ideia que Jesus está passando para eles é: não perca muito tempo. Bom, se Jesus ensinou que era urgente, naquele tempo, pregar o evangelho para outras pessoas, fora daqueles que já não queriam ouvir, e hoje? Eu creio que num sentido lógico é mais urgente ainda. Então tem pessoas que não vão receber o evangelho. E olha o que Jesus dá de veredito no versículo 15:
Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, ou para aquela família, ou para aquela pessoa. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi tomada por fogo e enxofre. Juízo de Deus sobre aquela cidade por causa da sua perversidade. Mas, meus irmãos, o que o nosso Brasil está fazendo não chega nem aos pés do que Sodoma e Gomorra fizeram, de perversidade. E eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós temos responsabilidade nisso que está acontecendo em nossa nação, no sentido de que muitas vezes nós não pregamos o Evangelho com a eficácia e eficiência que deveríamos. Hoje à tarde, quando estávamos a caminho do acampamento Cigano em Guarapari, no carro a gente estava conversando justamente que tem uma religião, que tem um templo deles aqui próximo do Kleber Andrade, não vou falar o nome, fica de frente da BR. Essa religião, quando o menino nasceu Rick, bonitinho, Rick pequenininho, nessa religião, quando o menino nasce pequenininho, a família, os pais, abrem uma conta, tipo poupança, e começa a depositar dinheiro, todo mês, para que quando esse menino complete entre 18 e 20 anos, esse menino tenha dinheiro suficiente para se manter durante 2 a 3 anos em outro país, para pregar a doutrina deles. E tem muitos deles espalhados andando aqui, Nova Brasília, Itacibá, para tentar conquistar adeptos para a seita deles, para a religião deles. Eu pergunto, se eu e você, cristãos, que entendemos a palavra de Deus, fizéssemos o mesmo, eu acredito que boa parte dos 7.000 povos não alcançados no mundo já tinha sido alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Eu e você precisamos pregar o Evangelho, porque a única solução para o nosso país, a única solução para o mundo é a pessoa de Jesus. Não é partido político, não é este governo ou aquele governo, por mais que ele faça, a solução para o coração, a solução para o problema do pecado, a solução para o problema da miséria humana que temos vivido em nossa nação e fora dela, se chama Jesus. Jesus. Jesus é que pode transformar o coração e mudar realidades. A partir do versículo de número 16 até o versículo de número 23, nós temos aqui algumas advertências. Advertências. Eu não sei se já aconteceu com você, não sei se minha mãe está ali ainda, ou ela saiu lá, ela está lá atrás, lá, ó. Meus irmãos, se a dona Darcy falasse comigo, ou com Miqués, ou Sérgio, falasse assim, menino, vai chover, leva o guarda-chuva, e a gente não levasse, era certo que chovia. Mas se ela falasse assim, vai chover, e a gente levasse o guarda-chuva, às vezes não chovia. Já aconteceu com você isso aí? Mas por que a mãe adverte a gente? É porque ela quer o mal? Não, é porque ela quer o bem, ela quer nos prevenir de algumas coisas, ela quer até aliviar o serviço dela, porque se eu chegar em casa com a roupa toda molhada, barreada e etc., né, complica. Quer evitar de ficar dando um remedinho depois, porque ficou meio gripado, porque tomou uma chuva. Jesus advertiu os discípulos por causa de algumas coisas. Observe comigo o texto, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho.
a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vamos ler juntos? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Meu amado irmão, minha amada irmã, é certo que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o lugar, em toda etnia, em todo povo, em toda nação. Isso já é certo, é garantido. É o melhor spoiler que a palavra de Deus poderia dar, ou que qualquer diretor de novela, de filme poderia fazer. Já está registrado nas Escrituras, em Apocalipse, por exemplo, de que o evangelho vai ser pregado. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 14. O evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Já está certo, garantido. É time que vai ser campeão, não é tipo Botafogo não, vamos deixar esse negócio para lá. Senão o Wendel fica feliz aí, o Rick, né, esse pessoal aí. A gente não sabe dessas coisas do futebol, quem vai ser, quem não vai. Mas agora, a volta de Jesus, ela é certa. E que o evangelho do reino vai chegar a todas as etnias, todos os povos, também é certo. Já é vencedor esse time. Você não vai querer fazer parte desse time vencedor, não? Vai ficar de fora? Vai ficar só na arquibancada, aplaudindo, vaiando? Não, nós todos somos chamados para entrar em campo, para fazer parte, para nos envolvermos. E Jesus então adverte, olha, não perca tempo, e não olhe para os problemas, para as adversidades, para as circunstâncias. Vai acontecer até de irmão se levantar contra irmão, vai acontecer adversidades, mas não perca o foco, continue olhando para Jesus. Nós cantamos aqui, autor e consumador da nossa fé. No hino da liturgia, lá no comecinho da liturgia, peregrinando por sobre os montes, e nós vamos pregando o evangelho, e nós vamos anunciando, e fazendo com que esse nome de Jesus brilhe. Não foi isso que nós cantamos? Se vejo sombra por toda parte. Jesus não pode ser parado, irmãos. A igreja não pode ser impedida. Pode se levantar quem for, qualquer poder deste mundo. Portanto, a advertência que Jesus dá é: não desanime, não se desespere. Até mesmo se você for colocado diante de um tribunal, você será capacitado pelo Espírito de Deus do que falar e como falar. Isso, amados, me faz lembrar de Pedro. Pedro diante da serva, Pedro diante de um dos criados. Quando Jesus está sendo preso e interrogado, o que ele faz? Nega Jesus. Mas logo depois, quando ele é convertido ao Senhor Jesus, quando Jesus ressuscita, logo em seguida, capítulo 2 de Atos, Pedro começa a pregar junto com João, e eles são presos diante das autoridades e dos juízes da época. O que Pedro é confrontado a fazer? Pedro, nós vamos bater em você aqui, você apanhou, você foi assaltado, mas não pode mais falar não. Pedro, cheio do poder de Deus, irmãos, ele diz: nós não pararemos de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. É tipo assim, irmãos, se quiser bater de novo, pode bater. Se quiser prender de novo, pode prender. Porque nós não podemos ficar calados diante daquilo que Deus fez na nossa vida, do que Jesus realizou. Eu e você precisamos, amados, ir com ousadia, continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus. Em quarto lugar, fala aqui dos estímulos, acompanhe comigo, versículo 24 em diante. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor.
Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Meus amados irmãos, a palavra de Jesus para mim e para você é: não temais. Quer estímulo melhor do que esse? O texto não está dizendo que nós não vamos sofrer. O texto não está dizendo que nós não vamos passar por adversidades, que nós não vamos passar por problemas. Não é isso. Pelo contrário, o texto vai dizer que se Jesus sofreu, que é o nosso Senhor, se Jesus passou por adversidades, nós como servos dele vamos ser isentos? De maneira nenhuma. No evangelho do reino de Deus, não existe a teologia daquela igreja que passa na televisão, que tem até o slogan: pare de sofrer, venha para cá. Isso é mentira, isso é coisa do Satanás para enganar as pessoas. Isso está sendo usado pelo diabo para enganar muita gente. Pare de sofrer. Em momento nenhum Jesus disse isso: pare de sofrer, venha para cá que pare de sofrer. Não, pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem uma promessa, tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Quando Jesus comissiona os seus discípulos e comissiona a mim e você, Mateus 28, Marcos 16, Atos capítulo 1, em todos esses textos, Jesus está prometendo que nós devemos ir, e ao irmos Ele vai estar conosco todos os dias. Não é um momento, não é uma hora do dia, não é alguns minutos do dia, mas no cumprimento da missão, enquanto eu vou e vou anunciando Jesus, Ele vai estar comigo, Ele vai me livrar do mal. Se eu apanhar, Ele vai estar comigo. Se eu for maltratado, Ele vai estar comigo. Se eu sofrer um acidente, Ele vai estar comigo. Se eu tomar um tiro, Ele vai estar comigo. Eu e você queremos ter o controle das coisas. Eu e você queremos manter tudo ajustadinho, tudo arrumadinho. Isso é tendência minha e sua. Nós não queremos descansar nos braços do nosso Pai. O que é a nossa vida, irmãos? A palavra de Deus nos diz que a nossa vida é um sopro. O que é um sopro? Soprou aqui, acabou. Hoje pela manhã, 8 e pouco da manhã, estava indo para dar uma aula na igreja de Porto Santana. Quando eu fui fazer a rotatória ali de Itacibá, para pegar a estrada de Porto Santana, tinha acabado de acontecer um acidente com um rapaz. Não deu nem para mim ver como é que foi. Tinha um ônibus aqui, e foi naquela hora. Eu sei que já estava saindo muito sangue na cabeça do rapaz jogado no chão. Coisa assim de piscar de olho. Quando eu estava passando ali em frente ao correio, assim, não tinha movimento nenhum de nada. O semáforo fechou, parei no semáforo. Quando eu fui arrancar o carro, já estava o homem caído lá. Eu não entendi como que aconteceu aquele acidente. É um sopro a vida de alguém. Eu não sei o que aconteceu com esse homem. Se ele foi socorrido, se ele morreu. Eu sei que logo na frente, quando eu vi uma viatura ali perto da linha do trem de Porto Santana, pisquei farol para a viatura, buzinei, aí os guardas municipais pararam, assim eu emparelhei, aí o guarda meio assustado, eu falei: aconteceu um acidente ali agora, ali. Aí eles viraram a viatura para voltar.
Não sei quais eram os planos daquele homem do dia. Não sei o que ele ia fazer. Não sei se ele estava indo para o terminal, se ele estava indo para o trabalho, voltando para o trabalho, se ele ia almoçar na casa da mãe, não sei. Portanto, eu e você devemos fazer a obra de Deus hoje, agora. Se você tem que falar de Jesus para um parente seu, tem que ser hoje, não deixe para amanhã. Se você tem que compartilhar o evangelho com o seu colega de trabalho, é hoje. Sabe por quê? Se ele morrer sem Jesus, ele vai para o lago que arde em fogo e enxofre. É pior do que o inferno, porque até o inferno vai ser lançado lá. Você quer que o seu melhor amigo, o seu melhor parente, o seu melhor vizinho vá para esse lugar? E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus estão espalhados pelas nações dessa terra. Eu e você somos chamados e nós somos estimulados. Não temais. Olha o versículo 31. Não temais, pois, bem mais valeis do que pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas também, em quinto e último lugar, tem dificuldades. Vamos ler juntos, versículo 34 a 39? Não não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Meus irmãos, Jesus não brinca. Jesus não perde tempo. Jesus não deixa para depois. Jesus não fica, uma palavra que Brenda ficou pegando no meu pé essa semana, junto com Délia, como é que é? Procrastinando. Porque eu estou procrastinando para fazer as caminhadas. Amanhã eu vou, aí amanhã eu falo assim, amanhã, aí eu falo, amanhã. Jesus não faz isso. E quando Jesus fala aqui, amados, das dificuldades, é o seguinte, Jesus é bem claro, se porventura seu pai, sua mãe, seu filho, sua sogra, seu sogro, ou seja, qualquer pessoa do nosso vínculo, for impedimento para nós vivermos o Evangelho, nós precisamos rejeitar a posição dessas pessoas. Isso às vezes soa para nós meio complicado, não é? Ah, mas é meu pai. Ah, mas é minha mãe. Certa vez lá no projeto, na Dona Célia, uma criança veio me fazer a seguinte pergunta: ô missionário, se o meu pai ficar insistindo comigo para mim ir lá comprar cigarro e bebida alcoólica, eu devo obedecer ele ou não? Que resposta você daria? Que resposta você daria para essa criança? Se meu pai ficar insistindo comigo que eu devo ir comprar bebida alcoólica e cigarro, eu devo obedecer ou não? Eu respondi para a criança da seguinte forma: o que o seu pai está pedindo para você fazer é coisa boa ou coisa ruim?
isso faz bem ou faz mal? Você deve obedecer o seu pai e a sua mãe naquilo que for bom, naquilo que for agradável, naquilo que for prejudicial e aquilo que for ruim, você não deve obedecer o seu pai e a sua mãe. É simples assim, irmãos. O evangelho do reino não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem talvez. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Ou você está servindo a Deus ou você está servindo a Satanás. Não existe quase crente. Ou você é um missionário, proclamador do evangelho de Jesus, ou me desculpe eu ser bem direto, ou você é um impostor. Se você não está pregando Jesus, se você não está falando de Jesus, se você não está compartilhando a palavra de Deus, você é um impostor. Você está no lugar errado. Porque se o evangelho é bom para mim, se o evangelho transformou a minha vida, se o evangelho produziu transformação no meu coração, e isso é bom e isso glorifica a Deus, eu devo levar isso para outros. Eu estou sendo egoísta quando eu não compartilho o evangelho. Eu estou olhando mais para a dificuldade do que olhando para o resultado que já está garantido. Então Jesus é bem direto, olha, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a cruz, olha o versículo de 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mas existe uma promessa maravilhosa, irmãos. Aquele que perder a sua vida por minha causa, ou seja, por causa de Jesus, ele vai ganhar. Por isso que um missionário, como aquele que esteve aqui um dia falando da tríplice fronteira lá da Ásia, a gente não pode falar aqui por causa da transmissão, ele disse para a família dele, quando foi entrar em um desses países, olha, se até tal dia eu não der notícia, eu não ligar, eu não falar com vocês, vocês podem fazer um culto de gratidão pela minha vida. Isso é alguém, irmãos, que entendeu o evangelho, entendeu que mesmo que venha perder a sua vida, já ganhou. Sabe por quê, irmãos? O máximo que um terrorista pode fazer com um missionário, por exemplo, é promover ele para a eternidade. O máximo, a pior de todas as coisas. Ele já vai estar no céu, na eternidade com Jesus, desfrutando da glória eterna. Só que eu e você queremos controlar as coisas. Nós ficamos presos às coisas daqui. Então eu tenho um pedido a fazer a você, meu irmão. Obedeça a Jesus. Quem acha a sua vida vai perder. Quem todavia perde por minha causa, achará. Eu estou disposto, se necessário, a perder a vida por causa de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, a não perder tempo, a pregar o evangelho, a falar de Jesus, aproveitar as oportunidades. Elas estão aí em todos os lugares. É um colega seu de escola, é um professor seu, é um amigo seu, é um vizinho, é até mesmo o seu inimigo, aquele que você não considera. Ele pode se tornar o maior pregador da palavra de Deus. Vou contar um aqui do presbítero Anderson, que ele me compartilhou. Depois ele briga comigo. Ele me disse certa vez que naquelas andanças do Ministério Criativo, eles estavam em um retiro, e uma das pessoas que deu trabalho para eles, e que talvez a gente, na nossa avaliação, dizer, esse cara é um bagunceiro, esse cara não vai dar em nada não, está dando trabalho aqui num retiro, de adolescente, de jovem, se tornou, amados, um pastor pregador da palavra. Lembra disso? Se tornou pastor pregador da palavra, porque quem faz a obra é Deus. Nós temos as avaliações erradas. Deus transforma corações. E o texto, amados, termina com
recompensa. Vamos ler juntos? 40 a 42. Quem os recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ah, meus irmãos, é bênção podemos participar naquilo que Deus está fazendo. É uma bênção nós sermos parceiros naquilo que Deus realiza. Ah, como é maravilhoso! Então Jesus vai dizer daqueles que estão envolvidos no acolhimento, no cuidado e no envio dos missionários, daqueles que estão indo para algum lugar, estão fazendo algo. Peço licença para falar, minha mãe está aqui, mas eu vou falar. Minha mãe, enquanto pôde, junto com meu pai, receber um missionário, tem lá o quartinho do missionário. Aquela bandeira que estava aqui, Guiné-Bissau, há mais de 20 anos, a nossa igreja é parceira da Lucimar. Sempre tinha o quartinho lá. Quem recebe o profeta, recebe o galardão do profeta. Quem se envolve no reino de Deus em generosidade, não é só em acolher na casa, mas participar, é ligar, é conversar, é mandar uma mensagem, um parabéns, é perguntar qual a necessidade do missionário, é quando tem o desafio se envolver contribuindo. Há um estímulo, há uma palavra de bênção, de galardão, de recompensa para aquele que de alguma forma participa. Jesus, para simplificar a coisa, ele diz: mesmo que seja um copo d'água para o missionário. Quando fala aqui um desses pequeninos, não é criança não, tá, gente? Nesse texto aqui não é criança. Pequenino aqui é no sentido do discípulo, no sentido do missionário, no sentido daquele que está pregando a palavra. Mesmo que seja um copo d'água, vai ter galardão. Mas Jesus nos permite muito mais do que um copo d'água, não é? Jesus nos dá a bênção e nos torna pessoas em condições de abençoar os missionários e de participar na vida dos missionários que estão lá no campo espalhados, pregando o Evangelho, anunciando Jesus. Meus irmãos, Jesus se dedicou a chamar os discípulos, trazê-los para perto, porque ele tinha algo a ensinar. Muito mais do que a sua avó, do que o seu avô, do que um tio que você respeita muito. Muito mais do que um conselho de uma professora. Muito mais do que o ensino do seu pai e da sua mãe. O ensino da palavra é muito maior, é muito mais importante e tem peso eterno. Agora é com cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão, é comigo. O que nós vamos fazer com essa palavra? O que nós vamos fazer com esse texto? O que nós vamos ver com essa necessidade que existe até hoje, conforme narrada no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35, pessoas que estão exaustas, pessoas que estão famintas, pessoas que estão por aí, sem o cuidado necessário. Quem é que vai olhar para essas pessoas? É a igreja. É a igreja. É eu e você que precisamos ir a essas pessoas, porque o próprio Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Onde estão os trabalhadores? Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Você que está aqui nessa noite é chamado a se envolver.
Talvez você me procure, ou talvez você converse com um vizinho, ou com um amigo, ou com um irmão aqui e diga assim: eu não sei o que eu vou fazer, não sei como fazer. Bem-vindo ao clube. Vamos conversar e vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, Ele vai mostrar o que nós devemos fazer. Cada discípulo desse que ouviu essa mensagem, ele realizou a obra de alguma forma, de alguma maneira. E cada um deles, irmãos, teve uma morte diferente. Teve um que tirou a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ele não entendeu qual era o propósito da missão. Ele preferiu se vender por 30 moedas. Trocou a glória de Deus, a glória eterna, trocou o privilégio de participar daquilo que Jesus estava fazendo, trocou uma caminhada com Jesus por 30 moedas. Você está trocando o evangelho pelo quê, meu amado irmão, minha amada irmã? Você que está nos visitando aqui, talvez você não assumiu compromisso com o Senhor Jesus ainda. Você está trocando Jesus pelo quê? Avalie. Não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena é, se necessário, perder a vida por causa de Jesus. Aí vale a pena. Porque o próprio Jesus disse que aquele que tem fé, aquele que realmente tem fé, vai fazer obras ainda maiores. Você sabia que uma tribo, com as suas muitas pessoas que ainda não conhecem nada, nenhuma palavra sobre Jesus, pode conhecer por causa de uma decisão que você tomar aqui hoje, você sabe? Vou dar uma dica principalmente para a rapaziada aí mais nova, os de 30 anos para baixo, que gostam muito da rede social, da internet. Baixe um aplicativo chamado Joshua Project. Joshua Project. Todos os dias vai aparecer um motivo de oração relacionado a um povo não alcançado ao redor do mundo. Mas os mais de 30 anos também pode fazer, tá bom? Dependendo da sua idade, baixe lá o aplicativo. Não encha seu celular de um monte de aplicativo bobo, não. Joshua Project. Tá lá, vai aparecer uma lista de povos que você pode tomar a decisão hoje de orar. Como a igreja sabe, alguns irmãos aqui fazem parte da missão que trabalha com ciganos. Irmãos, a nossa irmã Dilma, uma irmã lá da igreja presbiteriana Memorial em Vila Velha, ela já orava há muitos anos pelos ciganos. Orava para que Deus levantasse pessoas para trabalhar com os ciganos. Então não foi assim, ó, pum, demorou. Passou-se alguns anos para que acontecesse uma aula, um palestrante viesse dar uma aula em Vila Velha, e a partir daquela aula nasceu o projeto para começar a evangelizar ciganos aqui no Espírito Santo. 2017 aconteceu isso. 2017 para 2018. Mas alguns anos antes já tinha gente orando. Você pode orar por alguém. Você pode orar por um povo não alcançado, Joshua Project. Você pode orar por um vizinho. Você pode orar por um colega a partir de hoje. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor.